Em uma pequena comunidade do estado da Bahia, uma série de misteriosos ataques e desaparecimento de animais, pessoas e crianças estavam chocando a comunidade. Algumas pessoas começaram com boatos de que se tratava de bandidos, saqueando, roubando e matando pessoas e crianças inocentes. Isso aconteceu no ano de 1958, na pequena cidade de Cachoeira, localizada no Recôncavo baiano. As pessoas mais velhas da cidade não acreditavam nesses boatos que circulavam, e sim que algo sobrenatural estava pairando sobre a cidade, que os habitantes tinham sido amaldiçoados pelo próprio demônio, pois o mesmo havia manifestado em uma criança. Era uma menina. Naquela época, tiveram que chamar um padre exorcista para lidar com aquela entidade que se manifestava na criança, dizendo que era o próprio Baalzebub, o senhor das moscas, dono dos exércitos de Satã, Lúcifer. O exorcismo foi bem sucedido. O padre Ricardo não teve dificuldade para tirar o capiroto, os 7 covas, 7 pelos da criança. Porém, algo aconteceu com o padre. Antes de Baalzebub sair do corpo da menina, disse as seguintes palavras para o padre: "Esta criança é minha e você a me tomou. Os ancestrais dela eram manipuladores de minha magia negra. Em troca de meus conhecimentos, teriam que me dar um corpo e alma de um membro de sua família, de conjectura sanguínea. Gerações da família se passaram e eu, Baalzebub, esperei silenciosamente até que nasceu essa criança de coração puro. Vou deixá-la em paz, porque melhor do que ela é você, um padre amaldiçoado por Baalzebub. Cairá sobre você minha maldição. Nem mesmo seu Deus poderá te salvar. Conheço você, homem de pouca fé. Não poderá fechar os seus olhos depois que o sol se pôr. Se fizerem isso, a minha maldição será cobrada. Você tomou o que era meu, por direito. Agora vai pagar por sua insolência." O padre nem deu atenção para o que estava sendo dito a ele. O que importava era que a criança, a menina, tinha sido libertada daquele ser sobrenatural. Porém, ele esqueceu de um pequeno detalhe. Não se tratava de um simples demônio, ou entidade, ou qualquer espírito. Se tratava, nada mais, nada menos, de um dos príncipes do inferno de Satã, Lúcifer, o próprio Baalzebub. Esse foi o erro do padre Ricardo. Alguns dias se passou. O padre estava realizando a missa das 8 horas da noite. Estava tudo correndo bem, quando por uma enorme janela da igreja, o padre olha para aquela lua grande, bonita e cheia, e fica admirado ao ver como ele nunca tinha reparado aquele brilho intenso e hipnotizador, fazendo o padre sentir um sono muito pesado, como se estivesse muito cansado. Logo o padre acabou a missa. Alegou estar muito exausto, que precisava apenas de uma boa noite de sono, que no outro dia estaria renovado. O padre fechou toda a igreja. Logo o vigia noturno chegou para fazer seu trabalho, e o padre foi descansar, tirar seu sono. Enquanto o vigia fazia a ronda ao redor da igreja, percebeu que, no quarto ao fundo, aonde o padre estava, algo não estava certo. O mesmo decidiu espiar por uma pequena fresta na janela. Foi aí que o vigia viu um enorme ser ao lado da cama do padre, enquanto o mesmo dormia. O vigia não teve dúvida. Aquilo era o demônio, um ser de pele toda vermelha,
olhos amarelos como de um felino, grandes asas negras, braceletes e um cinturão dourado. Era o próprio Baal-zebub, com 2 pares de cornos, chifres em sua cabeça. O vigia tentou correr, mas seu corpo não se movia. Seus olhos não se fechavam, ficou totalmente paralisado. O demônio olhou para o lado que o vigia estava espiando e disse: "Eu sei que você estava aí o tempo todo. Agora você vai ser testemunha do que vou fazer com esse padre e vai dizer a todos que ele tem pacto com o demônio. Se não fizeres o que eu mando, virei pessoalmente buscar a sua alma, homem de pouca fé." Aquele demônio desapareceu, ficando apenas uma fumaça de enxofre. Logo o padre começou a acordar com fortes gritos, caindo ao chão e se contorcendo todo, se transformando em uma fera bestial. Seu corpo começou a se alongar. No lugar de unhas crescia grandes garras. No lugar de seus dentes nascia grandes presas. E seu corpo encheu-se de grandes pelos negros. Seus olhos ficaram em um tom vermelho, parecendo 2 brasas de fogo. Quando aquela fera se levantou do chão, saiu quebrando as portas, destruindo tudo que via pela sua frente. O vigia, com muito esforço, conseguiu se mover, se jogando para o meio do mato. Ficou ali, deitado ao chão, olhando para aquela enorme fera. A criatura deu um uivo e correu para o meio do mato, rosnando e grunhindo. O vigia aproveitou e correu para sua casa, assustado com tudo aquilo que tinha visto aquela noite. Padre, demônio, lobisomem. Ao amanhecer, os boatos já corriam pela cidade. Mais uma vez ataques inexplicáveis estavam acontecendo de animais, pessoas e até crianças, todos sendo devorados, ficando apenas pedaços espalhados. E o vigia sabia muito bem de quem se tratava. Com medo de ser atacado por aquela fera, o vigia foi embora da cidade com sua família. E lembrando o que o demônio Baal-zebub lhe disse, contou a todos que o padre era o responsável pelos ataques à cidade. E o mesmo virava bicho e tinha feito um pacto com o demônio. A população, ao saber que o padre era o responsável pelos ataques, se revoltou contra o mesmo, querendo matá-lo, o acusando de bruxaria. O padre, ao saber que corria perigo de vida, saiu às pressas de sua igreja, mas antes que ele partisse, deixou uma carta escrita, explicando como tudo aconteceu e como ele foi amaldiçoado pelo próprio demônio que estava na pequena criança, e pediu desculpa e perdão a todos, pois ele não tinha controle sobre a fera que ele virava. A fera se tratava de um lobisomem, um ser bestial, um espírito trevoso trazido pelo próprio Baal-zebub. O padre Ricardo desapareceu da cidade, sendo procurado por todos e pelas autoridades. Os ataques da fera cessou. Não havia mais boatos de ataques a ninguém na cidade de Cachoeiras, só confirmando que realmente o culpado pelos ataques era o padre Ricardo. Até a própria igreja estava à procura do padre. Anos e anos se passaram, e relatos de pessoas dizendo ver um andarilho pelas estradas afora, em alta madrugada, todo esfarrapado, maltrapilho, segurando uma velha Bíblia na mão, andando estrada afora, recitando versículos da Bíblia, como se estivesse na vigília, e logo atrás dele, um homem vestido com um manto todo negro, como se estivesse o observando. Muitos juram que aquele andarilho era o padre Ricardo, o padre da cidade de Cachoeiras, e que aquele homem de manto preto sempre
o estava observando era o próprio demônio, o Baalzebu, esperando que o padre adormeça para ele cobrar a maldição. O padre se mantém todas as noites inteiras acordado, até o dia amanhecer, para que ele possa dormir sem a intervenção do demônio. Essas são histórias que o povo conta. Obrigado, Mistérios Ocultos.